Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Ana Paula. Iremos dar continuidade à resolução da prova da UBMEP de 2018, nível 2. E hoje a gente vai resolver as questões 9 e 10. Nona questão. Maria escolheu um número inteiro e ela somou a esse número os 3 números ímpares imediatamente inferiores a ele e os 2 números pares imediatamente superiores a ele. E ela obteve como resultado o número 1414. A pergunta é, qual é a soma dos algarismos do número que Maria escolheu? Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir aqui é quem é esse número, para em seguida somarmos os seus algarismos, que é o que a questão está pedindo, tá certo? Então, a gente não sabe quem é o número que Maria escolheu, então a gente vai dizer que o número que Maria escolheu é x. Então, vamos dizer que x é esse número. A gente não sabe quem é ele, vamos chamá-lo de x. Outra coisa que a gente não sabe é se o número que Maria escolheu é um número par ou um número ímpar. Então, a gente vai supor que ele é par, em seguida a gente vai supor que ele é ímpar. Tá? Então, vamos começar supondo que ele é par. Então, vamos supor que ele é par. Tá? Olha o que acontece, ó. Se o número que ela escolheu for par, digamos que ela escolheu o número 10, essa é uma suposição, tá? Se ela escolheu o número 10, a questão fala que ela somou a ele os 3 números ímpares imediatamente inferiores. Então, quem são os 3 ímpares inferiores ao 10? A gente tem o 9, o 7 e o 5. E somou a ele os 2 pares imediatamente superiores. Então, quem é superior ao 10, que é par? Imediatamente superior, 12, em seguida, o 14. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar achar uma relação entre o número escolhido e os ímpares e os pares. Tá? Então, no nosso caso aqui, ó, o nosso número aqui é x, a gente não sabe quem é. Então, o que é que acontece? Ó? Do 10 para o 9... a gente diminui uma unidade, ou seja, o 9 é 10 menos 1. Então, o 9 vai ser x menos 1, tá? Se ele for um número par, tá? Do 10 para o 7, a gente diminui 3 unidades, então, a gente vai escrever como sendo x menos 3. E do 10 para o 5, a gente diminui 5 unidades, então, vai ser x menos 5. Então, eu vou representar os meus números ímpares por x menos 5, x menos 3 e x menos 1, levando em consideração que o número é x, tá bom? E quem são os números pares em função do x? Ora, do 10 para o 12, a gente aumenta 2 unidades. Então, quem é o 12? Vai ser x mais 2. No caso do 14, quem vai ser o 14? X mais 4. Tá? E o que foi que Maria fez? Ela somou todo mundo que está aparecendo aqui. Maria somou x menos 5 com x menos 3, mais x menos 1, mais o próprio x, somou com x mais 2 e com x mais 4. Quando ela fez essa soma, o resultado deu 1414. A gente acabou de montar uma equação do primeiro grau, tá? Então, vamos organizá-la aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6x é igual a 1414. Aí, o que é que a gente tem aqui? Menos 5 menos 3 dá menos 8, menos 1 dá menos 9. Então, a gente tem uma dívida de R$9 e paga 6. Fica devendo 3. Fica devendo 3 e passa para o segundo membro mais 3. Então, quem é o x? É 1414 mais 3, que dá 1417, dividido por 6. Tá? Esse número aqui, ele não é divisível por 6, porque ele não é par, tá? Para que a gente possa dividir um número por 6 de maneira inteira, a primeira condição é ele ser par, e ele não é par, tá bom? Então, como esse número aqui não dá um resultado, não é um número inteiro, o número procurado não é par, tá certo? Porque a questão falou que o número tem que ser um número inteiro. Esse resultado aqui não é inteiro, logo x não é par, certo? Então, essa suposição aqui não vale. Então, segunda suposição, x é ímpar. Então, vamos supor que o número procurado é um número ímpar, tá? Então, vamos aqui. Digamos que o número é o número
11. Aí eu quero pegar os 3 ímpares inferiores ao 11. Então, o primeiro ímpar é o 9, depois o 7, depois o 5. Os 2 pares superiores, então a gente tem o 12 e o 14. Vou escrever agora em função de x, tá? Então, digamos que aqui é o meu número x. Então, do 11 para o 9, a gente diminui 2 unidades. Então, aqui seria x menos 2. Do 11 para o 7, a gente diminui 4 unidades. Então, aqui é x menos 4. E do 11 para o 5, a gente diminui 6 unidades. Então, aqui é x menos 6, tá? Agora, para os pares, do 11 para o 12, a gente aumenta 1 unidade. Então, aqui é x mais 1. E do 11 para o 14, a gente aumenta 3 unidades. Então, aqui é x mais 3. E o que foi que Maria fez? Ela somou todo mundo que aparece aqui. Então, de novo, ó. Ela somou x menos 6 com x menos 4 com x menos 2, o próprio x. Agora, os pares, x mais 1 e x mais 3. E o resultado dessa soma deu 1.414. Organizando aqui essa equação, aqui vai dar 6x igual a 1.414. Aqui a gente tem uma dívida de 6, de 4 e de 2. Menos 6 menos 4 dá menos 10, com menos 2 dá menos 12, a gente deve 12 e paga 4, fica devendo 8. Então, vem para o segundo membro mais 8. Então, quem é o x? É 1.414 mais 8. Deixa eu somar logo isso aqui, tá? Então, dá 1.422. Deixa eu só organizar isso aqui. Só um minutinho. Então, ó, 1.414 mais 8 dá 1.422. O 6 que multiplica passa dividindo, tá bom? Então, esse número aqui, ele é par e ele vai dar para dividir por 6, porque eu já sei que o número não era um número par, o primeiro, né? A suposição não era par. Então, ele vai ter que ser ímpar. Então, quanto é que dá 1.422 dividido por 6? Vamos fazer a continha aqui que eu não fiz ainda, tá? Ó. 1.422 dividido por 6, 14 por 6 dá 2, sobra 2, 22 por 6 dá 3, sobra 4, não é isso? 42 por 6 vai dar 7. Então, o número procurado é o número 237. Mas a questão está pedindo a soma dos algarismos que Maria escolheu. Dos algarismos do número que Maria escolheu. Então, se ela escolheu esse número, basta somar os algarismos, 2 mais 3 mais 7, que dá 12. Então, o número que Maria escolheu é o 237, e a soma dos algarismos dá 12. O item correto é o item A. Tá? Então, só para ficar claro para vocês. Maria escolheu um número, você não sabe quem é esse número. Você também não sabe se ele é par, nem se ele é ímpar. E isso vai fazer a diferença na questão. Quando a gente supôs que ele era par, a gente percebeu que, na verdade, ele não era um número par. A gente entrou em uma contradição. Tá? Então, na verdade, o número escolhido por Maria é um número ímpar. Aí a gente montou a equação até descobrir que número era esse. Em seguida, somamos os seus algarismos, que era o que a questão pediu. 10ª questão. Na igualdade abaixo, A, B e C são números inteiros positivos. A pergunta é, qual é o valor de C? Antes da gente ir para a questão, eu queria relembrar para vocês o conceito de inverso de um número inteiro. Tá bom? Então, por exemplo, se você tiver um número 7, o inverso do 7 é 1 sobre 7. O inverso do A é 1 sobre A. Então, a volta também vale. Então, quem é o inverso de 1 sobre 7? É o próprio 7. Quem é o inverso de 1 sobre A? É o próprio A. Tá certo? Então, tem uma fração e o numerador é 1. O inverso dessa fração vai ser o número que está embaixo, vai ser o denominador. Tá bom? Então, por exemplo, quem é o inverso de 1 sobre 1.000? É o próprio 1.000. Tá? Isso aqui não são igualdades, são inversos, tá bom? O inverso de 7 é 1 sobre 7, o inverso de A é 1 sobre A e assim por diante. Tá? Então, tem uma fração, o numerador é 1, o inverso dessa fração é o próprio denominador, tá certo? Então, vamos aqui.
A questão está perguntando qual é o valor de C e dá essa expressão aqui. Tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que tanto A quanto B quanto C são números inteiros. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou quebrar essa fração aqui, tá? Em duas partes. Eu posso dizer que 10 sétimos é a mesma coisa que 7 sobre 7 mais 3 sobre 7, não posso? Posso. Eu posso quebrar esse 10 em 7 mais 3, mas o denominador dos dois é o próprio 7, tá bom? Mais 7 sobre 7 é 1. Então, quer dizer que 10 sétimos é a mesma coisa que 1 mais 3 sobre 7. Mas 1 mais 3 sobre 7 é igual a isso aqui, ó. Ou seja, é igual a mais 1 sobre B mais 1 sobre C. Então, se essa igualdade aqui, ela é verdadeira, então eu vou tentar comparar o que aparece no primeiro membro e no segundo membro, tá bom? Ó, 1 mais 3 sobre 7 é igual a mais isso daqui. Mas A é um número inteiro, então o A não pode ser 3 sétimos, então o A só pode ser 1. Portanto, o A é igual a 1. Ok? Por que o A é igual a 1? Porque o A não pode ser 3 sétimos. E eu tenho uma igualdade aqui. Então, o que é que sobra? Sobra que 3 sétimos é igual a isso daqui, ó. Então, 3 sétimos quem é? É 1 sobre B mais 1 sobre C. Mas quem é o inverso desse cara aqui? O inverso desse cara é o próprio denominador, é o que a gente viu. Ó. Quem é o inverso de 1 sobre 1000? É o próprio 1000. Então, quem é o inverso disso? Tá? É B mais 1 sobre C. Então, o inverso disso daqui, se eu quero o inverso desse lado, eu vou ter que também calcular o inverso desse lado. Então, quem é o inverso de 3 sétimos? É 7 terços. Tá? Quem é o inverso de 3 sobre 7? É 7 sobre 3. Mas o inverso de 3 sétimos é a mesma, também é igual ao inverso disso. Certo? Então, quem é o inverso disso? É B mais 1 sobre C. Eu não sei se ficou confuso para vocês. Ó. Então, vamos aqui de novo. O que acontece? Eu quero que esse 1 desapareça daqui. Se eu quero que ele desapareça, eu vou calcular o inverso dele. Então, quem é o inverso disso daqui? O inverso disso daqui é B mais 1 sobre C. Mas o inverso disso, se eu peguei o inverso desse lado, eu tenho que pegar o inverso do outro lado. Então, quem é o inverso de 3 sobre 7? É 7 sobre 3. Ok? Então, temos de novo outra igualdade. Então, o que é que a gente sabe? Que 7 terços é igual a B mais 1 sobre C. Mais 7 terços, a gente pode escrever como sendo 6 sobre 3 mais 1 sobre 3. Por que eu estou escrevendo assim? Porque 6 sobre 3 dá para dividir de maneira inteira e dá 2. Então, o que é que sobra? 2 mais 1 sobre 3. Mas isso é igual a quanto? É igual a B mais 1 sobre C. Vou comparar de novo, tá? O B pode ser 2 ou pode ser 1 terço, certo? Não, o B só pode ser 2. Por que o B só pode ser 2? Porque o B é inteiro, o B não pode ser 1 terço. Portanto, a gente conclui que o B vale 2. E o que é que sobra? Se o B vale 2, significa dizer que 1 terço é igual a 1 sobre C. Quero tirar esse 1 daqui, então o que é que eu faço? 3, tiro o inverso do outro lado, que é o inverso de 1 terço, é 3. E quem é o inverso de 1 sobre C? É o próprio C. Qual é a conclusão que a gente chega? Que o C vale 3. Portanto, o item correto é o item B de bola. Ok? Até a próxima aula.